Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 30. Lucas 24, de 13 a 30. Pega a palavra combatente. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas se sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram, foram até o sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisessem passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Palavra da salvação. Quando nós estamos envolvidos pelo sofrimento, isso daqui é uma grande verdade. Com o Geraldinho é a mesma coisa, com você é a mesma coisa. Acontece desse jeito. Quando nós estamos envolvidos no sofrimento, pelo sofrimento, nossos olhos ficam como que vendados. Às vezes as coisas estão diante de nós e a gente não enxerga. Tu não está vendo? Não estou vendo. É aquela sensação, não sei se você já passou por isso, quem aqui já passou me diz nos comentários. Você está procurando uma coisa e está ali assim. Você passa a mão assim, ó. Você está procurando esse copo, aí você passa a mão por cima. Alguém viu esse copo, você olha em todo canto e alguém chega que está vendo. Não acredito, está aí na tua frente. Está aqui, ó. Está na tua frente. E você, meu Deus, e eu não via. É desse jeito quando a gente está envolvido pelo sofrimento. Sabe? Às vezes os nossos olhos ficam como que vendados. Não conseguimos enxergar a presença de Deus em nossa vida. E às vezes a gente está sofrendo. E onde é que está Deus? O Senhor não está vendo tudo isso que eu estou passando? O Senhor não está vendo isso que eu estou passando? Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes se afundou na tristeza sem conseguir ver uma solução? Eu digo isso por experiência própria e por experiência de tantas pessoas que eu já acompanhei. Quando a gente está muito envolvido no sofrimento, a gente fica procurando Deus e não acha. A gente fica procurando a solução e não acha. A gente tenta ver a saída. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, eu digo isso porque já cheguei no fundo do poço, e quando a gente chega no fundo do poço, a gente fica olhando para a saída e não vê saída. Porque a gente, vou dizer para vocês, porque o nosso olhar nunca está para a saída, mas sim para aquele poço que a gente está lá. A gente está sempre olhando para baixo, mas olha aqui, olha o buraco, olha a escuridão, olha a tristeza, olha o fracasso, olha tudo isso. Não é assim que acontece? A gente está olhando os sofrimentos, as perseguições, as dores. Nessa passagem, os 2 discípulos estavam tão entregues à lamentação, tão entregues à tristeza por causa da morte de Jesus, que eles não conseguiam enxergar que Jesus estava do lado deles. E, engraçado, eles estavam chorando, lamentando, decepcionados, porque Jesus tinha morrido, mas Jesus estava do lado deles. E eles não enxergavam, não o reconheceram. Mesmo quando Jesus lhes dirigiu a palavra, lembra que Jesus está aqui e coloca, e Jesus, porventura não é necessário que o Cristo
sofresse essas coisas. E começando por Moisés, todos os profetas, ele começou a explicar tudo o que estava escrito na Escritura. Mas não era necessário que passasse por isso. E etc, 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 etc. Jesus falando. E eles não reconheciam. O coração ardia com as palavras. Tanto é que lá na frente eles dizem assim, e o nosso coração não ardia quando ele nos falava. O coração ardia. Eles sentiam a presença de Deus, mas eles não viam. Olha como é forte. Você perceba que nós acreditamos em tudo. Eita, tá sabendo da fofoca agora? A gente acredita na fofoca. A gente acredita na notícia ruim, que qualquer pessoa, qualquer jornal, qualquer coisa na época do fake, numa era de fake news, eu vou dizer uma coisa. Para acreditar numa notícia, meu amigo, eu tenho que pesquisar 1000 vezes, porque na era de fake news, assim, sinceramente, a maior parte das notícias são mentiras. E a gente tem que ter o quê? Filtro. A gente tem que ter conhecimento. Mas, infelizmente, por que cresce o fake news? Quando é que ele não cresceria? Se as pessoas não acreditassem. Mas ele cresce exatamente pela fragilidade. Eu escuto a notícia sem sentido, ou uma notícia ruim, acredito. Sabe? E isso vai gerando em nós, preste atenção, a fofoca. Eu acredito em tudo de ruim. Estão fazendo a maldição, estão fazendo isso. E eu acredito que isso vai acabar com a minha vida, que isso vai prejudicar. Mas nós temos uma dificuldade, sabe, de acreditar nas promessas que Deus tem para ti, para nós, para mim, para você. É impressionante como a gente vai dar errado, a gente acredita. Aí Deus tem uma promessa que vai dar certo, aí você não acredita que vai dar certo, você acredita que vai dar errado. Está todo mundo dizendo que vai dar errado. E daí? Está todo mundo falando, está todo mundo... Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Todo mundo pode estar dizendo o que quiser. Quem confia nas promessas de Deus, ele não titubeia porque estão dizendo, porque estão negativo, porque estão puxando, porque estão trabalhando contra, porque estão isso e aquilo. Não. Ei, se perca não. Escuta. Amado combatente, não entregue sua alma à tristeza. Nunca. Nem com a pior notícia, nem no pior cenário. Não entregue sua alma à tristeza. Pois a bênção vai chegar e quando ela chegar, se você estiver com a alma entregue à tristeza, você não vai perceber. Eles diziam, nós esperávamos que ele ressuscitasse. E Jesus estava ressuscitado, conversando com eles. E eles não perceberam. Então eu quero dizer uma coisa para você, quando você entrega a sua alma à tristeza, a bênção chega e você não percebe. A bênção vai chegar e você não vai notar. E eu vou te dizer, não adianta se você não nota. É igual aquela pessoa, eu queria ser feliz, que eu ter isso, eu ter aquilo, tarará, e ela não percebia que tudo que ela precisava, que ela queria, estava do lado dela. Aí quando perde, diz, meu Deus, eu era feliz e eu não sabia. E eu não percebia. Nós acreditamos em notícias, nós acreditamos em maldições, nós acreditamos em fofoca, nós acreditamos em tudo, mas temos uma dificuldade de acreditar nas promessas de Deus. Eu e você, nós precisamos ser homens e mulheres que acreditam nas promessas de Deus. E por isso diga, eu creio nas promessas de Deus. Se você entrega a sua alma à tristeza, a bênção chega e você não percebe. E Santo Agostinho dizia, a graça que passa não volta, virá outra, mas aquela não. Sabe que todo esse sofrimento é necessário para que aconteça a sua glória. Salmo 126, 5. Esse salmo eu amo. Os que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Os que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Todas as lágrimas derramadas. Isso aqui eu vou dizer profeticamente. Ei, combatente. Todas as lágrimas derramadas na sua vida, elas serão multiplicadas 100 vezes mais em sorrisos, em brados de alegria e de vitória. Ei, isso aqui é promessa na tua vida. Brados de alegria e de vitória. Não estejais na tristeza, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Talvez você me pergunte, mas como é possível ter alegria em meio a tanto sofrimento?
Como é possível ter alegria em meio ao sofrimento? É sim, nos dias mais difíceis. Ei, escute, pega a palavra, combatente. Dos dias mais difíceis conseguimos tirar as maiores vitórias. Por isso que eu costumo dizer, de um mal aparente Deus tira um bem permanente. Então, dos dias mais difíceis, mais complicados. Por isso não tem essa de dizer, como é que eu posso ter alegria em meio a tanto sofrimento? Pode. Jesus ressuscitado traz para o nosso coração todos os remédios que precisamos. Porque a tua alegria não vem do namorado que traiu. Tua alegria, se estava vindo, esse é o problema. Essas fontes são falhas. Você está buscando a alegria na fonte errada. Tua alegria não vem do namorado, não vem do esposo, não vem da esposa. Tua alegria não vem dos teus filhos, do teu trabalho, do teu comércio, do teu emprego. A tua alegria vem de Deus. E aí eu me alegro com o meu trabalho, eu me alegro com meus filhos, eu me alegro com minha esposa, com o namorado, com a namorada, com tudo. Entendeu? Pegou essa palavra? A alegria vem de Deus. E aí, cheio dessa alegria que vem de Deus, eu transbordo para as outras coisas. Não pode ser, essas coisas são a minha alegria. Não, Deus é a minha alegria. Jesus ressuscitado traz para o nosso coração todos os remédios que nós precisamos. Vida, alento, a tudo que está morto no meio de nós. A primeira coisa que precisamos deixar morrer em nosso coração é a tristeza. Se tem uma coisa que precisa morrer em mim e em você, é a tristeza. Não entregue sua alma à tristeza. E eu estou dizendo isso com autoridade para que você coloque para fora essa tristeza que está querendo habitar. Pode dizer, no meu coração, eu não permito que habite tristeza. Porque tristeza é assim, eu digo para você, você precisa saber. Olha, presta atenção, a tristeza é assim, ela vem sorrateiramente, ela chega por uma situação, como assim, Geraldinho? Eu te explico. A tristeza chega porque uma incerteza que você tem, uma insegurança que você tem, sabe? Ela vem disso, incertezas. Não tem. E aí, não sei se vai dar certo, não sei se vou conseguir, não sei se vai. Aí estou inseguro nessa situação. Por isso que existem tantas pessoas tristes nesse momento do mundo. Em tempos difíceis, nós não sabemos o que se sucederá. Não sabemos o que faremos. Se apenas olharmos para o mundo dos homens. E aí eu quero dizer uma coisa para você. É aí que vem. Só que quando a gente deixa ela ficar. Geraldinho, você não se sente triste? Sinto sim. A tristeza também, ela ronda a minha vida. Como ronda a sua. A rotina espiritual, para mim, é o grande remédio. Eu preciso estar nessa rotina espiritual. Porque o grande remédio é a rotina espiritual. Ela chega, a tristeza vem, ela bate a porta do meu coração, aí vem aquela tristezazinha e ela quer se alojar e permanecer. Como eu tenho rotina, eu estou aqui agora, eu venho para cá, aí quando termina essa live eu estou diferente. Se ela quiser vir, quando chega lá, aí eu venho de novo. Vocês entenderam? Não. Porque a tristeza é assim, ela vai vindo querendo se alojar. Se a gente permitir, ela vem, se aloja, destrói tudo em nossas vidas. A gente fica amargo, azedo, sem gosto, sem vida, sem ânimo para nada. Por isso que não permita que a tristeza se aloje. Quando Jesus chega, por que eu falei da rotina espiritual? A rotina espiritual, ela faz o quê? Que eu coloco, porque se a gente deixar, a gente vai levando uma vida sem Deus. Isso aqui, meu irmão, é o grande problema do mundo de hoje. Quando você vê, Geraldinho, tanta coisa acontecendo, é verdade. Isso é o fruto de um mundo sem Deus, sem o bem supremo. Entende? Sem a luz. É fruto de um mundo que está crescendo, de jovens que estão crescendo distantes da luz. E a gente quer tirar Deus das escolas, quer tirar Deus disso. Aí depois o efeito é isso. Quando eu tiro a luz, a treva vem. Isso daqui é muito forte. Amado, escolhido de Deus. Em nome, inclusive, do Estado laico, de não sei o quê, pelo amor de Deus. Entendeu? De liberdade religiosa, respeito pelos outros. Ou seja, quer dizer que o respeito pelos outros é o tirar o bem supremo, é o tirar a luz, o Criador de todas as coisas. Então, isso daqui é muito forte para a gente entender, meu irmão, minha irmã. Quando a gente se afasta de Deus, a treva toma de conta, a tristeza. Por isso, quando Jesus chega, meu irmão, quando olhamos para Deus, as possibilidades se ampliam. Quando Jesus chega também a certeza, chega a esperança, chega a alegria, a insegurança, a tristeza vai embora.
Ah, porque está desesperado. Ah, não sei o que, meu irmão, minha irmã. Exatamente, o desespero é a falta da esperança. Se eu tiro Jesus, se eu tiro Jesus, eu tiro a esperança. E aí vou soltando um monte de gente desesperada na sociedade. Por isso, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, quando Jesus entra, a alegria vem. Essa alegria ninguém consegue roubar. Deixa a alegria do Cristo ressuscitado, sabe? Invada o seu coração, seu casamento, seu namoro, suas relações, sua fé, seu estudo. Deixa a alegria do Cristo ressuscitado povoar tudo que você tem, tudo que você é. E uma grande transformação está começando. Essa é a receita espiritual. Para quem quer vencer em Deus todas as suas tristezas. Não guardar consigo as tristezas. Entregar todas. Estou triste, recebe Jesus. Estou abatido, recebe Jesus. Não guarde consigo essas tristezas. Entregue para Deus. Recebe, Senhor, minha tristeza, minha angústia, essa dor, essa aflição. Recebe, Senhor.